Atualização do mercado com Gerson próximo do Cruzeiro, Curitiba querendo jogador do Fluminense, Fluminense querendo jogador do Remo, Atlético Paranaense investindo num novo nome no mercado, Palmeiras podendo perder Vitor Roque. Muita notícia nesse vídeo agora no mercado torcedorismo, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Vamos à nossa atualização de mercado. Vitória e Curitiba disputando o atacante, Curitiba querendo jogador do Fluminense, Fluminense querendo jogador do Remo, Atlético Paranaense se movimentando no mercado, Palmeiras podendo perder seus jogadores, Botafogo atrás de técnico. Vamos falar de muitos times aqui, se inscreve no canal todos os dias, eu tô trazendo as principais atualizações do mercado da bola com notícias e principalmente com a minha opinião, que é por isso que você tá aqui, porque aqui é diferenciado no torcedorismo, tá? Então vamos começar com a notícia do dia, né? Você com certeza já viu sobre Cruzeiro ali tentando a contratação de Gerson, ex-Flamengo, né, cara? Já digo que é improvável, né? Mas vamos lá. Meio-campista de 28 anos, trabalhou com Tite no Flamengo e na seleção brasileira. Tite, novo treinador do Cruzeiro, provavelmente pediu a contratação de Gerson. Gerson que saiu do Flamengo no meio desse ano após o Mundial de Clubes, né? O verdadeiro Mundial, a Copa do Mundo. Saiu para ganhar muita grana no Zenit, mas muita grana mesmo. Se o Cruzeiro se desfizer de Gabigol, né? O Gabigol tem um custo mensal de mais de 3 milhões de reais, contando luvas, salários mais luvas por bônus de assinatura do contrato. Se desfizer do Gabigol, abre ali um espaço para um salário desse tamanho para o Gerson, mas vale a pena pagar 3 milhões para o Gerson? Vamos ver. As tratativas entre Zenit, Cruzeiro e Gerson ainda passam por importantes ajustes e contam com a possibilidade de Jonathan Jesus, zagueiro, ir para o futebol russo, né? O Zenit está interessado no Jonathan Jesus já há algum tempo, zagueiro muito importante, que foi muito importante nessa campanha aqui. Ele é zagueiro reserva, mas jogou diversos jogos pelo Cruzeiro no Brasileirão. Russos demonstraram interesse demonstraram abertura para a saída do jogador, mas pedem 15 milhões de euros, além da chegada de Jonathan Jesus. Ou seja, mais de 20 milhões de euros, né? O custo do Gerson para o Cruzeiro, contando o valor do Jonathan Jesus, mais esses 15 milhões de euros. O zagueiro está no radar do Zenit e negocia com o Cruzeiro há algumas semanas. O clube chegou a oferecer 10 milhões de euros por Jonathan Jesus. Ou seja, nesse valor aqui, né? Se o Zenit estima que o Jonathan Jesus custe 10 milhões de euros e pediu mais 15 no Gerson, ele está pedindo 25 milhões de euros no Gerson, tá? Então, olha lá, 25 milhões de euros exatamente que o Gerson custou ao Zenit quando ele saiu do Flamengo. Mas o Cruzeiro está disposto a pagar até 12 milhões de euros e ainda debate a possível saída do Jonathan Jesus. Gerson é um nome que já estava no radar do Cruzeiro, mas isso se intensificou com a chegada de Tite. Pedro Lourenço confirmou que o Cruzeiro está no mercado em busca de nomes pesados para 2026, né? Bom, tá aí o Cruzeiro prometendo gastar bastante dinheiro nessa janela. O Cruzeiro que já tem um bom time, vai disputar a Libertadores em 2026. Mas já digo que essa é uma negociação muito difícil de ser concretizada nesse momento, inclusive porque o Gerson acabou de chegar lá, tá com um contrato gigantesco, então o Cruzeiro vai ter que desembolsar muita grana mensal pelo Gerson e muita grana pela contratação, né? Então, na minha visão, não é uma contratação que vale a pena você pagar. Quer dizer, vale a pena dependendo do dinheiro que você tenha, né? Se você é o Real Madrid, vale a pena você gastar 25 milhões de euros num volante, tá? Agora, eu acho que esse valor é valor de jogador que vai resolver jogo sim, jogo também, meu irmão. É atacante, é meia, atacante. Então, volante, o Gerson é muito bom jogador, tá? Mas volante, você gastar esse tanto de dinheiro. Agora, se me disser, ah não, pô, o Cruzeiro tem dinheiro para gastar 25 no Gerson, 30 no Luiz Henrique, 35 no Vitor Roque, aí beleza. Agora, se só tem um orçamento lá X e vai gastar 25 com o Gerson, não acho que vale a pena, mas é uma negociação que vai desenrolar por muito tempo. É novela, meu irmão, vai demorar. O Cruzeiro recusou, inclusive, propostas do West Ham por Caio Jorge, tá? Caio Jorge muito aí requisitado no mercado, e o West Ham fez aí essa proposta de contratação por empréstimo. West Ham tá faltando dinheiro na Premier League, com obrigação de compra no caso de metas atingidas, ou seja, uma proposta bem zoadinha. Os contatos foram feitos inicialmente com o staff de jogadores repassados ao Cruzeiro. A proposta era a compensação de 4 milhões de euros pela cessão até junho,
aqui eu já começo a mudar minha opinião, tá? 4 milhões de euros só pelo empréstimo, com obrigação de compra em 21 milhões de euros caso ele atingisse as metas. Bom, aí eu retiro o que eu disse, tá? Não tá faltando dinheiro na Premier League não, meu irmão. Proposta muito boa, tá? Mas o Caio Jorge vale mais, tá? 25 milhões de euros, tá vendo aqui, ó? Olha isso. O Zenit tá pedindo 25 milhões de euros em um volante. E aí chega uma proposta de 25 milhões de euros por um centroavante jovem. Entendeu? Não vale, né, cara? Mesmo que fosse de forma definitiva, o atacante não sairia para o West Ham por somente 25 milhões de euros. Segundo, pelo menos o Cruzeiro sabe quanto o seu jogador vale, né? Recentemente, Caio Jorge também recebeu proposta de 30 milhões de euros do próprio Zenit, mas rejeitou a possibilidade de jogar na Rússia. Caio Jorge chegou ao Cruzeiro depois do Cruzeiro pagar 40 milhões de reais à Juventus. Então, o Caio Jorge é um dos nomes que pode ser que saia do Cruzeiro nessa temporada, caso chegue uma proposta muito absurda. Passando agora Fluminense, Curitiba e Remo, né, nessa sequência. Primeiro, o Thiago Silva foi anunciado pelo Porto. Isso aqui não diz respeito muito ao futebol brasileiro, mas vocês pediram pra eu comentar sobre esse assunto. Cara, Thiago Silva pra mim, cara, não valeu a pena pra ele, né, ficar no Fluminense. A verdade é essa. Lá acho que foi no início desse ano, ou talvez no ano anterior, ele tinha dado uma entrevista depois de algum jogo dizendo que será que vale a pena eu ficar no Fluminense, longe da minha família, pra ser vaiado, pra jogar 3 horas da tarde, mimimi, mamamá. Thiago Silva sempre foi chorão, né? Desde sempre. Eu sou grato pelo que ele fez no Fluminense, mas eu acho ele um líder fraco de vestiário, tá? Eu acho uma excelente pessoa, mas um líder fraco de vestiário. E mais uma vez, ele mostrou aí que, cara, palavra pra ele não é algo muito importante, né? Ele disse que sempre cumpriu os contratos, não cumpriu com o Fluminense, foi pro Porto, porém o motivo pelo qual ele foi pro Porto, eu respeito e muito. O cara tá com saudade da família. Agora, Portugal pra Londres, dá-lhe umas 3 horinhas de avião, tá? Não é tão perto assim também não, mas tá mais perto. Então, o motivo pelo qual ele foi, eu respeito, tá? Thiago Silva quer ficar próximo da família. Matheus Montenegro, novo presidente do Fluminense, falando sobre Nino, cara. Nino já recebeu uma proposta do Fluminense. O Fluminense, segundo o Matheus Montenegro, vai fazer um esforço para tentar trazer o Nino. Agora a bola tá com o Zenit. O Zenit ainda não respondeu, ó. A gente ainda não recebeu nenhuma resposta do Zenit em relação a valores. Ou seja, o Fluminense não fez uma proposta na mesa do Zenit. O Fluminense falou assim, olha, nos acertamos com o jogador, queremos agora saber quais são as condições para uma proposta. E o Zenit ainda não respondeu. Talvez o Zenit nem esteja interessado em se desfazer de Nino. Nino é titular lá no Zenit, mas o Fluminense tem como seu principal alvo nesse início de mercado o seu ex-capitão da Libertadores, tá? Outro que saiu do Fluminense, outro zagueiro além de Thiago Silva, Thiago Santos. Alô, você torcedor coxa branca, recebendo aí Thiago Santos, zagueiro ainda tinha mais um ano de contrato, mas vai rescindir de forma amigável, ou seja, praticamente sem custos para o Curitiba. O Curitiba recebe um zagueiro de 36 anos. E, cara, isso aqui, cara, vou te falar um negócio. Thiago Santos no Fluminense em 2024 jogou muita bola, tá? Como zagueiro. Jogou muito bem, ele chegou muito contestado e ganhou o seu espaço no Fluminense, foi campeão da Libertadores como reserva, mas foi... fez boas temporadas em 2025, ele jogou muito pouco, não foi tão bem, porém, cara... o Zubeldia, a comissão técnica do Zubeldia, queria a permanência do Thiago Santos, tá? O Thiago Santos, ele tinha um dos melhores índices físicos de todo o elenco, ou seja, apesar da idade, o cara tá com a sua forma física em dia. Então, cara, eu acho que é bom para as 3 pontas, tá? O Fluminense se desfaz de um zagueiro que praticamente não jogava ali no elenco, né? Era um zagueiro que já estava meio que encostado. O Thiago Santos vai ganhar mais minutos, recebe um contrato maior no Curitiba, e o Curitiba, voltando para a Série A, ganha um zagueiro bom e muito experiente em Série A, algo que vai ser muito importante no Curitiba. Então, Thiago Santos em breve indo para o Curitiba. Outro que o Coxa está interessado é Eric, jogador que jogou pelo Vitória na temporada e pertence ao São Paulo. Segundo aqui, Guto Marchiori e Marcelo Braga, o Curitiba entrou na briga para contratar Eric, o atacante de lado que defendeu o Vitória nessa temporada. O Vitória ainda tem interesse na permanência do Eric, tá? Mas o cenário financeiro pesa contra os baianos, ou seja, o Vitória tá sem grana para concretizar a contratação em definitivo do Eric, tá? O Eric recebeu essa oferta do Curitiba que foi maior do que a do Vitória, tá? Então, o próprio São Paulo já vê com bons olhos essa proposta do Curitiba, tá? E além de tudo, o Vitória ainda tem dívida com o São Paulo referente ao empréstimo do próprio Eric. O Vitória ainda não pagou o empréstimo do Eric, né? Então, o São Paulo, meio que precisando de grana, vê uma proposta maior do Curitiba, e o Curitiba se aproxima da contratação
do Eric, tá? Informação quem deu essa primeira informação foi André Hernan, tá? Jornalista André Hernan. Ele é canhoto, joga pela ponta, o Coxa tá em busca de um atacante assim, né? De ponta, driblador, e vai atrás do Eric. Então, você, torcedor do Vitória, meu camarada, ficou complicado para a permanência do Eric, tá? A renovação ficou bem distante, era um dos 6 jogadores que o presidente disse que tinha o interesse em manter, mas essa proposta foi maior do Curitiba. O atleta de 28 anos deve se despedir do Vitória nessa temporada e fechar com o Curitiba. Ele fez 3 gols e 5 assistências em 38 partidas nessa temporada pelo Vitória, meu camarada. Então, o Coxa já com 2 reforços encaminhados aí, com o Thiago Santos e Eric, tá? E, meu irmão, notícia pra você aqui também, cara. Você que não tem sua conta na KTO ainda, final da Copa do Brasil, amanhã, domingo, você tem R$25 grátis na KTO. É só você fazer sua conta no primeiro link que tá aqui no comentário. Eu tô falando pra você. Ah, mas eu uso outra casa de aposta. Cara, mas beleza, aposta nessa outra casa de aposta, mas faz sua conta na KTO porque você tem R$25 de graça. Meu irmão, tu não quer mais usar depois? Não gostou da KTO? Beleza. Mas tu usa esses R$25, né? Não dá mole. Precisa fazer sua conta no link que tá aqui nos comentários. Vem aqui em promoções, ganha R$25 na final da Copa do Brasil. Aceita participar aqui nesse botão. Aí você precisa fazer uma aposta de R$25 ou mais no criar aposta com pelo menos 3 seleções. E aí, independentemente se você perder ou ganhar essa aposta que você fizer, você ganha mais R$25 para apostar no que você quiser depois, cara. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Isso é só para maiores de 18 anos e aposte sempre com muita responsabilidade. É brincadeira, tu não vai ficar rico com a aposta. Outro jogador que o Fluminense está de olho é Klaus. Alô, você torcedor remista, Fluminense de olho em Klaus, tá? O Fluminense está acompanhando de perto o zagueiro Klaus. Agora, calma aí. Você, torcedor remista que tá aqui comigo nesse vídeo, presta bem atenção. Você é torcedor de outro time também. Eu já falei pra você, cara, mercado da bola sempre, muitos times, todos os times do Brasil têm um scout, tem lá uma lista de jogadores que eles têm interesse e eles vão até empresários, até os próprios clubes, ou dificilmente, mas às vezes até os próprios jogadores, perguntar assim, qual a condição, como é que você tá? Você deseja sair do clube? Ou clube, você deseja negociar tal jogador? Ou empresário, quanto seria uma transferência? Qual é a questão salarial do seu jogador? Possíveis luvas? Então, cada clube no Brasil tem uma lista de jogadores e faz sondagens por diversos desses jogadores dessas listas, tá? Então, eles começam a tentar... se chama realmente scout, é tipo batedor, né? Vai lá ver quanto é que o cara custa, quais seriam as condições, possível contratação, se ele teria interesse em jogar no seu time, blá 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 blá. Caso, né, tudo se encaixe, não, esse valor eu posso pagar, o cara quer jogar, o contrato é esse mesmo e tudo mais, beleza. Aí se faz uma proposta. Então, o Fluminense, nesse momento, está sondando, como todos os outros clubes do Brasil, diversos jogadores dessa lista, tá? É uma sondagem, tá? Quase nenhuma sondagem vira notícia. Porque tem alguns jornalistas aí que, cara, é sondagem só, eu vou noticiar só quando tiver proposta, um interesse concreto e tudo mais. Porque se for noticiar toda a sondagem, meu irmão, é uma lista de 50 jogadores que tu vai ter que noticiar. Por que algumas sondagens acabam saindo na imprensa como essa, do Fluminense, monitorando a situação do Klaus, zagueiro que foi muito bem na Série B pelo Remo, inclusive poderia até ter feito parte da seleção, tá? Zagueiro de 31 anos, 1,87 m, destro. Por que essa notícia aqui saiu? Olha aqui, ó. Remo quer agilizar a renovação do zagueiro Klaus. Então, meu camarada, é diferente o peso, né, de um nome assim. Pô, olha aí, ó, o Klaus, a gente estava deixando para renovar com o Klaus depois, agora vem o nome do Fluminense em cima do Klaus. Vamos renovar não. Eu não tô dizendo que esse é o caso, tá? Mas às vezes um agente, um empresário fala assim, pô, cara, o Fluminense sondou o Klaus, solta essa matéria aí porque isso vai ajudar na renovação dele com o Remo, vai agilizar, eu vou conseguir um contrato melhor, um salário maior, pode soltar essa notícia. Então essas notícias aqui acabam ajudando os jogadores e os empresários a agilizarem contratos e às vezes até contratos melhores. É certo que o Fluminense está sondando o Klaus, tem interesse, está acompanhando de perto, mas não fez proposta ainda e nem se sabe se vai fazer, tá? Mas já fez o seu efeito, né? Remo está agilizando a renovação do zagueiro Klaus, um zagueiro muito bom e tô ansioso para ver o Klaus jogando a Série A. Acho que ele deve renovar com o Remo, tá? E outro jogador do Remo que dessa vez finalmente foi oficialmente, né? A gente já noticiou aqui no canal, mas o Aleph Manga foi ali
noticiado, foi anunciado pelo Remo oficialmente, né? Eu falei pra você, né? O Remo tava esperando fechar com seu treinador para aí sim começar a disparar os seus contratados, começar a anunciar os seus nomes contratados, né? Então, Aleph Manga, o primeiro reforço do Remo para a Série A 2026, abaixo das expectativas da torcida, mas é um cara que precisa provar muito ainda na Série A, né? Ele precisa provar e é um cara que vai ter que correr atrás. O Aleph Manga, aí, talento ele tem, né? Mas não sei se a essa altura do campeonato Aleph Manga tem lugar na Série A. Vamos ver se Aleph Manga vai desempenhar no Remo nessa temporada. No Botafogo, né? Depois de ter tido aquela noticiada recusa do Rafael Guanais, embora eu ainda não acredito muito bem nessa notícia de que o Rafael Guanais recusou uma proposta do Botafogo, o Botafogo disse que nem fez proposta ainda e o Rafael Guanais disse que também nem recebeu proposta. E eu acho que seria uma loucura ele recusar uma possível proposta do Botafogo, tá? Mas o Textor está analisando 7 nomes e Martim Anselmi está na frente, tá? O técnico argentino que teve passagens pelo Porto, né? Já passou ali pelos corredores de General Severiano e do Newton Santos. O Fluminense já teve interesse no Anselmi também, um cara que ganha muita força aí, o nome do treinador que teve já experiência na Europa. O Textor adora isso, né? Mas o Textor está analisando outros 6 candidatos e vai começar as entrevistas só na segunda-feira. Por isso que não faz sentido nenhum o Botafogo já despejar uma proposta antes que o Textor faça as entrevistas, né? Não é como o Botafogo trabalha, tá? Mas vamos ver se vai ser uma novela de novo, né? Essa contratação de um técnico pelo Botafogo da última vez demorou 3 meses, né? Mas o fato é que o último treinador, né? O último time do Anselmi foi ali o próprio Porto, que foi demitido no Mundial de Clubes, né? No Mundial de Clubes ele foi muito, muito mal com o Porto, né? Já teve passagem pelo Cruz Azul, pelo Independiente Del Valle, União La Calera aqui na América do Sul e chegou a ser auxiliar técnico de Miguel Ángel Ramírez no Inter em 2021. Treinador promissor, porém inexperiente, parecido com alguém, né, que passou pelo Botafogo. E Palmeiras, rapaz, recebendo propostas aí, sondagens, na verdade, né, não são propostas, sondagens por Flaco Lopes e Vitor Roque, mas aí sim, olha só, tá vendo? Chegaram times ali no Palmeiras e falaram assim, pô, tu tem interesse em negociar o Vitor Roque e o Flaco Lopes? O Palmeiras falou, não, nem adianta mandar proposta que eu não vou negociar os meus atacantes, tá? Mas recebeu consultas por valores acima do que pagou nos dois, tá? E o Vitor Roque não foi barato, tá? O Vitor Roque foi pelo menos 25 milhões de euros, né? Então, o Palmeiras não vai negociar Vitor Roque e Flaco Lopes nessa temporada, né? Então, houve consultas. Ao longo das últimas semanas, o próprio Vitor Roque e seu empresário chegaram a citar também uma oferta de 35 milhões de euros do futebol árabe, mas que ninguém, né, quer ir pro futebol árabe nesse momento ali. O Palmeiras, que pagou 7 milhões de dólares no Flaco Lopes, recebeu uma proposta maior que essa, segundo o Globoesporte.com. Então, o Palmeiras não vai negociar seus atletas. No Atlético Paranaense, cara, finalmente anunciou ali, né, o Alejandro Garcia, que estava praticamente já certo. A gente já tinha falado sobre isso aqui. Jogador do Once Caldas, colombiano, aqui, ó, ele vestindo a camisa do Furacão. Ele tá ali agora fechado com o Atlético, com um contrato até o final de 2028, tá, meu camarada? Então ali, ó, 26, 27, 28, 3 temporadas aí assinadas pelo Alejandro Garcia. Segundo o portal Tretes aqui, Odair Hellmann também renovou com o Atlético até o final de 2026. Odair Hellmann, que estava muito cobiçado, né, nesse mercado da bola, Odair Hellmann tem o seu contrato renovado, e o próprio Tretes aqui, né, ele também havia anunciado, né, noticiado que o Atlético tem ali o interesse em Tassiano, meia atacante do Santos. A informação foi divulgada pelo Diário do Peixe, veículo especializado na cobertura do Santos. Segundo a apuração, o Furacão estuda tanto a possibilidade de empréstimo quanto uma eventual compra do jogador. O Santos, que pagou 30 milhões de reais para tirar o Tassiano do Bahia no início de 2025, uma contratação das piores dessa temporada, tá? Porque o Tassiano não desempenhou tão bem no Santos e por esse valor, pelo amor de Deus, né? Você espera muito mais. O Tassiano, que foi muito bem no Bahia, pelo Santos, disputou 31 jogos, marcou 5 gols. 2 deles foram no jogo que salvaram o Santos do rebaixamento contra o Cruzeiro, né? Mas acho que foi o ponto alto do Tassiano ali. Cara, minha opinião sobre o Tassiano é a seguinte: se for de graça, né, empréstimo, beleza, vale a pena. Se tiver que desembolsar dinheiro,
Não vale a pena. Pula para outro. O Vitória acertou a contratação do... Vitória não, Vila Nova, desculpa. Acertou a contratação do Janderson, jogador de 26 anos, já com passagens pelo Atlético Goianiense. Tá fechado com o Vila Nova, disputou pelo Remo a última Série B. Eu analiso como uma grande contratação para a disputa da Série B do Vila Nova. Vai ficar em 2026, tá? É o 10º reforço anunciado pelo Tigre. Chega para um setor que tem muitos nomes anunciados já, tá? De La Torre foi anunciado, Rafa Silva, Rian, uma galera. Mas o Janderson chega com status de titular, né? Ele chega com status de titular. Fez um bom início no Remo e depois caiu um pouco de produção. Mas é uma excelente contratação. E no Bahia, o Bahia tá de olho ali no Christian Oliveira. O tricolor está perto de anunciar a contratação de atacante uruguaio de 23 anos. Então, o Christian Oliveira ali, ó, que teve uma passagem rápida, mais agitada na equipe gaúcha, né? Ele jogou ali no Grêmio, né? Ele custou 4,5 milhões de dólares, tá? Para contratar ele, com histórico de convocação pela seleção uruguaia. Que como é conhecido, é destro e atua pela direita, que terminou a temporada 2025 com 37 jogos pelo Grêmio, 8 pelo Uruguai, 5 gols marcados e 2 assistências. Então, o Bahia é interessado em Christian Oliveira, atacante do Grêmio, cara. Vamos ver, né? O Grêmio desembolsou 4 milhões e meio de dólares, então o Bahia vai ter que pagar pouco mais que isso para tentar tirar o jogador, mas está ali, cara, bem próximo, né? Foi uma das duas contratações mais caras. Antes de defender o Grêmio, o atacante se destacou pelo Los Angeles, dos Estados Unidos. Em 24, ele marcou 14 gols e fez 5 assistências, o que encorajou o Grêmio a fazer um de seus maiores investimentos na temporada, tá? O Nacional do Uruguai estava acertado com o jogador, mas deu ruim, cara. O Grêmio negou a proposta uruguaia, por isso o Bahia já havia demonstrado interesse e se tornou o favorito na disputa pelo atacante. Então, notícia do Bahia, Christian Oliveira deve ser o primeiro reforço nessa temporada. Então é isso, meu camarada. Isso é a notícia do dia, as principais notícias. Amanhã tem mais, então se inscreve, deixa a curtida nesse vídeo. Até lá, tamo junto, valeu e falou!